Boa noite, Igor. Boa noite a todos vocês que chegaram aqui para o nosso evento. Eu espero que seja uma noite muito proveitosa, que essa contribuição do Igor possa colaborar de maneira bastante efetiva para vocês, para as suas empresas, para os seus negócios, porque realmente esse assunto, né, conflito, a gente acaba enfrentando em todas as esferas, em todos os ambientes, e é muito importante que a gente saiba como resolver isso de uma forma amigável, sem partir para judicialização, que é uma coisa que demora, que tem um custo. Então, Igor, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. A sala é sua, fique à vontade. Bom evento a todos. Obrigado, Cici. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, em nome da Cici, o convite aí feito pela incubadora, que para mim é um grande prazer estar de volta, mesmo que remotamente, ao Instituto Federal do Sul de Minas, que é a minha casa, né? Agradecer a todo mundo que está aí despendendo um tempo para estar participando com a gente desse bate-papo, né? Eu gostaria que dessa vez a gente conseguisse ser mais participativo na questão de todo mundo, acho que um pouco contribuir para esse bate-papo, para que o resultado seja um resultado melhor. Vocês conseguem enxergar a minha apresentação? Então deixa eu chegar. Vocês conseguem enxergar a minha apresentação? Sim, Igor. Está aparecendo direitinho. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria aqui de dar um panorama dessa apresentação, de como vai ser. A gente começar me apresentando. Gostaria aqui também de ter um feedback de quem está participando, para a gente saber o perfil, para eu ter uma noção do perfil dos participantes. Discutir um pouco sobre o conflito, o que é um conflito, de forma bem básica, para a gente não perder muito tempo na questão mais filosófica, na questão mais teórica. Partir para as formas de resolução, como a gente resolve, a forma tradicional e as formas alternativas, que são as que eu defendo e venho aqui falar para vocês hoje. Então, começando as apresentações, começo por mim. Meu nome é Igor, eu sou natural de Inconfidentes, por isso está aí a foto da nossa querida cidade. Tenho o berço, né, o IF Sul de Minas, a antiga EAF, onde eu fiz o meu curso técnico, depois fui para a Faculdade de Direito Sul de Minas, onde eu me formei em Direito, e fiz uma pós-graduação, mesmo que à distância, na Faculdade de Lisboa. Atuei por um grande tempo no ramo privado, fui advogado de Direito de Família, agora estou numa nova fase, trabalhando com direito público, aqui na Câmara Municipal de Inconfidentes, e com outros projetos também. Tive uma passagem, ano passado, pelo PROCON, o que abriu minha mente muito para essas novas perspectivas aí, das novas formas de resolver os conflitos. E hoje também estou com um escritório particular em que eu me orgulho de ser um advogado que não tem processo. Então, estou vendo a advocacia dessa nova forma. Eu acho que um bom advogado, ele não precisa ter uma extensa carteira de processo. Ele precisa resolver o problema, resolver o conflito. E nessa nova fase minha aí na advocacia, eu tenho essa missão de ser um advogado que foge o máximo do poder judiciário. Então, eu apresento novas formas de resolver conflitos para os meus clientes, que tem as suas vantagens. Isso é algo que eu julgo meio inovador, mas que a gente está tentando construir pouco a pouco. Por um acaso, tem aqui alguém de empresa incubada ou pré-incubada que gostaria de se apresentar, só para ter uma ideia? O Guilherme e a Carol eles já se manifestaram. Fiquem à vontade para abrir seus microfones. Guilherme, pode abrir a câmera também.
se apresentar à vontade. Fica à vontade, pessoal. Eu gostaria de ter a participação mais ativa do pessoal. Se tiver de boa também, a gente segue falando sem problema. Boa noite a todos. Eu já estava digitando aqui. Pode ir primeiro, Guilherme. Aí ele mandou pode começar. Então vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou a Carol. Eu faço parte da empresa que está na fase de pré-incubação, a Canina Soluções. E eu sou advogada também, Igor. E, assim, trabalhei no escritório modelo da Faculdade de Direito aqui de Machado, na nossa cidade. Já dei aula, né, de processo civil para os alunos, teoria geral do processo. E tudo que eu sempre falava era, gente, sempre que possível, vamos evitar o processo. Então, eu acho muito bacana, um tema muito necessário. E não só, né, para fora do mundo jurídico, é necessário para quem não conhece passar a conhecer, né, os meios alternativos, mas também para dentro do mundo jurídico, né, porque muitas vezes pessoas mais profissionais têm um certo preconceito, né, com a questão dos meios alternativos. Alguns advogados veem o processo de anos como meio de, né, ganhar mais dinheiro, não sei como, porque o trabalho também é triplicado, quadruplicado. Então, em qualquer área, é um tema muito necessário. Parabéns aí pela palestra que você vai ministrar, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. E obrigada, Incetec, por nos possibilitar esse evento. Legal, Carol, legal. Muito bom saber que tem uma colega advogada aí. Legal. Vocês são de Machado, né? Isso, nós somos de Machado. Nossa empresa está pré-incubada, né, na modalidade online, junto à Incetec, e a nossa empresa se destina a prestar serviços de adestramento canino. Então, seriam adestramentos presenciais, na casa do cliente, adestramento no nosso espaço. Então, temos projetos também para mentorias online, assessorias online. Então, é bem bacana e a Incetec está nos ajudando aí. Olha legal, só, legal. Quem? Qual? O Guilherme ou o Igor? Nós estamos à disposição, hein, gente? O Guilherme, eu acho que eu já conheço. Se quiser apresentar aí, Gui, fica à vontade. Gente, vou pedir desculpa que eu não vou abrir a câmera por agora e até daqui a pouco eu vou pedir solicitar de novo para entrar na reunião pelo computador, que desligou, eu não consegui abrir. Mas enfim, eu sou natural de São Paulo, eu tô para cá já vai fazer 7 anos. Eu me formei na gestão ambiental e aí também fui conhecendo os processos daqui e tudo mais. E agora que eu tô fazendo agronomia, me veio essa ideia de empreender e aí buscamos junto a CICE orientação, tudo. Entramos no edital, né, de pré-incubação e acabamos sendo incubado, que a gente já estava andando aí meio perdido, mas já estava andando. E legal, agora estamos aí junto. A gente se conhece já, assim, é porque não sei se você reconheceu pelo nome, mas na hora que abri a câmera... Não, reconheci, mas queria que vocês apresentassem aí um pouco também, até dar a oportunidade, né, de a gente ver os negócios que estão acontecendo na incubadora, né, as empresas. Legal, se quiser falar um pouco mais sobre a Sagui? Então, a Sagui, ela começou como... eu conheci o espaço, na verdade, como bolsista, antes da pandemia. E aí eu tirava minha alimentação daquela bolsa. Com a pandemia, eu continuei trabalhando no setor, via várias possibilidades e a bolsa foi suspensa, né? Porque o RU fechou. E foi aí que eu pensei, pô, tipo, já tô aqui, faço isso pessoalmente já há 7 anos, porque desde que eu vim para cá eu já compostava, né? E aí eu pensei que, conversando lá dentro, viabilizando os meios de fazer uma parceria público-privada com o Instituto, a gente conseguisse o espaço, conseguimos. Aí, até da parceria, a gente está lá 75% de uso do espaço e desses 75% eu pago, né, vamos chamar assim, 20% em produto pronto. Então eu disponibilizo 20% do que eu produzo para eles embalado, para eles tanto venderem na cooperativa, tanto internamente ser redistribuído para os cursos. Eu estou ali faz tempo, então eu conheço as pessoas, elas passam a demanda para mim e a gente consegue enviar. E
E aí a gente foi caminhando com um produto único, que era o humus de minhoca, e com o tempo, com as pesquisas que foram rolando no setor, né, a gente vai vendo a oportunidade. Hoje a gente tem 2 produtos rodando, que é o humus e o fertilizante orgânico, e estamos desenvolvendo aí um fertilizante orgânico, só que da forma líquida. O que a gente tem atualmente é na forma sólida. Legal, Gui, E da hora. é isso. Por enquanto estamos aí. Legal, boa sorte na luta, na jornada, né? Tem mais alguém que queira se apresentar, pessoal? Fica à vontade. Oi, professor, boa noite. Eu sou a professora Lúcia, aqui do Campus Machado. Nesse momento, eu estou aqui com os meus alunos da disciplina de Ética Profissional e Cidadania, né? Eu estou aqui passando o link para eles, para que eles possam se inscrever. E, nesse sentido, o tema chamou bastante atenção por conta dessa questão da gestão de conflitos, né? Gestão de conflitos e mediação, a gente ouve falar muito na perspectiva jurídica, na perspectiva do direito, mas é algo extremamente importante, né? Para todos os profissionais que ascendem a cargos de gestão, trabalham nas empresas, enfim. Então, eu fiz esse parênteses, né, digamos assim, dentro da nossa rotina aqui de aula, né? Nesse momento, eu estou com 6 alunos aqui dentro da sala, eles demoram um pouquinho para chegar, mas estão chegando, e eu estou bastante ansiosa para ouvir aí a sua palestra, as suas colocações, que é um tema importante na vida profissional, na vida pessoal. Antes que a gente voe no pescoço de alguém, é bom a gente aprender a gerir os conflitos. Muito obrigada. Sem dúvida, muito feliz. Obrigado pela participação aí, pela possibilidade de estar podendo falar para os seus alunos. Muito, muito feliz mesmo. Pessoal, vamos seguir então. Antes disso, eu só gostaria de agradecer aí a presença do pessoal que está entrando. Vi vários amigos, vários colegas aí. Não vou citar nome por nome, mas muito obrigado aí do tempo despendido aqui. Espero que seja proveitoso o evento para todos. Vamos começar então, pessoal, falando do básico. O que é um conflito? E aqui eu não pretendo entrar numa esfera teórica, filosófica, sociológica, nada. A gente vai no mais básico. Fiz uma pesquisa básica no Google que me deu esse resultado. Conflito, então, é a profunda falta de entendimento entre duas partes. Conflito, acredito que todo mundo saiba o que é, porque a gente vive em sociedade. A partir do momento que o homem decidiu viver em sociedade, que a gente vive em sociedade, o conflito está inerente. Então, a gente tem conflito desde o conflito familiar, uma ação, por exemplo, um divórcio entre um casal, a gente tem um conflito entre sócios, já que a gente está numa esfera aqui de incubadora de empresa, a gente pode ter um momento em que os sócios entrem em um conflito e seja necessária a dissolução dessa sociedade. A gente pode ter um conflito entre marcas para discutir a patente, se quem tem direito àquela patente ou não. A gente pode ter um conflito entre vizinhos, um vizinho que coloca um som alto e atrapalha o outro. Então, o conflito é o que não falta. Então, a gente parte desse básico, que é um desentendimento entre as partes. E aí a gente tem, basicamente, 3 formas de resolver um conflito, que são autotutela, autocomposição e heterocomposição. Apesar desses nomes, são coisas simples da gente entender. A autotutela é simplesmente aquela justiça feita pelas próprias mãos, que ela é vedada, né, pela lei. A gente não permite, né, a justiça feita pelas próprias mãos, apesar de ter algumas exceções, como em caso de uma defesa de propriedade, alguém que invade o seu imóvel, ou algumas outras formas em que não se incorre nenhum ilícito e nenhuma penalidade. Autocomposição, que é o famoso acordo em que as partes conversam, fazem
conversam, chegam num acordo para resolver. Então, eu tenho um problema com o som do meu vizinho, por exemplo. Em vez de eu ir lá e desligar a energia dele, que seria uma autotutela, que é proibido, diga-se de passagem, eu vou lá e converso com ele. Falou, fulano, seu som está me atrapalhando à noite, vamos fazer o seguinte, mantém seu som até as 10, e aí depois você desliga o som para me ajudar e tal, e tá tudo certo, a gente entra num acordo dessa forma. E a terceira forma, que é a heterocomposição, em que a gente tem um problema, a gente não consegue resolver esse problema de uma forma entre as duas partes, entre as partes que estão nesse conflito, a gente busca uma terceira pessoa, uma terceira parte que vai falar, ó, você está certo, você está errado, ou você está certo até aqui, você está certo até aqui, que é a heterocomposição, que é o meio mais tradicional ainda aqui no Brasil, por meio do processo judicial. Então, o meio mais tradicional que a gente tem é por meio do poder judiciário, o famoso processo. Chama no processinho, né? Que muitos advogados aí se orgulham de ter processos e tudo mais, que acaba sendo até cultural, né, do Brasil, essa cultura litigante que a gente tem, de querer que uma terceira pessoa resolva um problema das outras duas pessoas. Então, a pessoa de fora vai falar se você está certo e se você está errado. E é uma forma muito tradicional mesmo. A gente lembra aí as instituições STF, a gente vê aí advogado de terno, gravata, abotoadura, aquela coisa antiga, aqueles processos, agora já diminuiu, mas aqueles processos físicos gigantes, com petições, que são as peças, né, que a gente entrega para o juiz ler, de 10, 20, 100 páginas, quando tem vezes, e é aquela máquina que custa muito, é um processo, então, a gente sabe que tem um custo muito grande, um custo para as partes, né, para quem vai entrar com o processo, a gente já tem um custo elevado, e um custo social, porque para manter o poder judiciário, tem um custo muito grande, que a gente vai ver mais para frente, eu vou aprofundar um pouco mais nisso, mas a gente vai ver que tem um custo muito grande para a sociedade. A gente tem uma questão de exposição, os processos, eles são públicos, salvo as regras em que há segredo, né, que há segredo de justiça, mas então se a gente está discutindo, por exemplo, algum problema de propriedade, alguma coisa assim, a pessoa que der a busca lá no seu nome, no site do Tribunal de Justiça, vai encontrar tudo que está acontecendo, principalmente agora, em que os processos são eletrônicos, ele consegue ter acesso a tudo aquilo que você está defendendo ou não. E sem contar, se comentou também, da questão do tempo. Um processo judicial, ele demora muito tempo. Então, e a gente sabe que tempo é dinheiro também. E essa questão do tempo também gera uma incerteza. Que hoje a realidade é uma, quando sair a decisão judicial, a realidade pode ser outra. Aqui, ó, eu trouxe alguns dados que saem todo ano no anuário que chama Justiça em Números, que é feito pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que trazem alguns números da justiça brasileira. O primeiro, que eu acho um absurdo, é o preço, é o custo que a justiça tem para o Brasil. A gente tem uma despesa estimada em 100 bilhões de reais com o Poder Judiciário. E a gente vê que essa despesa aí, quando a gente olha, ela é uma despesa principalmente gasta com o pessoal, de 92% gasto com folha salarial, despesas de recursos humanos, e é muito dinheiro, gente. A gente tem uma das justiças mais caras do mundo, seja por valor absoluto, seja por valor dividido por processo, por valor por habitante. A gente tem uma justiça que é muito cara e está na hora da gente começar a rever isso. E a gente já vem revendo, de pouco a pouco vocês vão perceber isso. E é interessante essa parte de rever isso aí, que na minha última participação aqui na Incetec no ano passado, a gente já tinha uma perspectiva de estabilização de litigância. Hoje, graças a Deus e graças a muito trabalho aí de conscientização, de mudanças de hábitos, a gente está tendo um declive na litigância. Isso é muito importante.
Para vocês terem uma ideia, um processo judicial no Brasil, ele custa, no mínimo, R$ 1.500 por processo. A gente divide essa despesa total do ano, dividido por número de processos. Então, é um valor a ser considerado. Outros números que eu apresento aqui, primeiro é a força de trabalho. A gente tem quase 500 mil de pessoas nessa missão aí de gerir, de dar prosseguimento no Poder Judiciário. Então, é um número muito expressivo de força de trabalho. E a questão do tempo. No tempo aí, a gente tem, então, um processo dura em média, para ter baixa, na primeira instância, 3 anos. Eu vou dar alguns exemplos práticos que eu já presenciei, sem citar nomes, mas enquanto advogava em Pouso Alegre, eu advoguei por uma imobiliária, e essa imobiliária ela foi contratada por uma incorporadora para fazer a venda de algumas unidades de apartamento que seriam vendidos na planta. Essa construtora iria construir e a imobiliária ficou responsável pela venda, um empreendimento grande, de grande porte. A imobiliária fez todo o trabalho, desembolsou um bom valor financeiro aí para as ações de marketing, tudo dos cofres da imobiliária. Fez vários negócios, celebrou vários negócios com clientes que tinham confiança na imobiliária e simplesmente a empresa construtora nunca foi no terreno prestar o serviço. Então, não aconteceu nada. A gente ajuizou uma ação contra essa construtora, pedindo ressarcimento pelos valores gastos, né, pela imobiliária, também pedindo uma restituição pelos danos morais, que obviamente atingiu, né, a imagem da imobiliária, que tinha uma certa confiança do mercado e por conta disso ficou abalado. E o processo, eu até ia salvar aqui para vocês, o processo é de 2017, a gente deu entrada nesse processo em 2017. Foram basicamente os 3 anos aí de conhecimento de primeiro grau para o juiz falar, a imobiliária tem razão, a construtora tem que pagar a imobiliária no valor X. Aí a construtora recorreu, ficou lá mais 11 meses, mais 1 ano no Tribunal de Justiça e perderam o recurso, desceu de novo para a gente fazer a cobrança, né, desse valor. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo aí, a gente está falando de 4 a 5 anos, a construtora faliu. E aí a gente está desde 2019 aproximadamente, não, 2019 não, desde 2020, não lembro o ano exato, tentando cobrar essa construtora. E devido à mudança, né, do cenário, antigamente até era uma construtora de um porte grande, que tinha ainda condições de arcar com o valor, agora não tem mais. Esse valor a gente não vai receber mais, a gente já está ciente, já falou com o cliente, a gente ainda tenta alguns meses e tal, mas vai ser muito difícil a gente conseguir receber algum valor para isso. E um outro caso também, que mudou muito o meu jeito de pensar, foi uma ação que a gente fez contra uma prestadora de serviços da CEMIG, em que o nosso cliente tinha sofrido algum dano com um veículo, foi alguma coisa assim, eu não lembro agora exato. E aí, na audiência de conciliação, por exemplo, para fazer um acordo, na primeira audiência que o juiz chama as partes para fazer um acordo, a gente tinha pedido para o juiz 20 mil reais. A empresa lá da CEMIG, terceirizada da CEMIG, ofereceu 15 mil reais para o nosso cliente. A gente falou, pedimos para conversar com o cliente, o valor tá bom, tal. Ia pagar na mesma semana, a audiência tinha sido na quarta, o pagamento cairia na sexta, até na sexta-feira. A gente conversou com o cliente, não abro mão, eu quero receber no mínimo 17 mil. A gente, não, mas pensa bem, tal, não teve acordo com o nosso cliente, a gente tentou trabalhar nesse acordo, não teve acordo. Aí rodou o processo, ouviu testemunho, discutiu, tal. O juiz, de fato, foi lá e condenou a empresa a pagar 20 mil reais para o nosso cliente. Nesse meio tempo, a empresa decretou falência, nosso cliente nunca recebeu,
e dificilmente vai receber também. Se tivesse aceitado um acordo que a gente falava na época, que era vantajoso, esse valor já estava na conta dele na mesma semana, esses R$ 2.000, que era a diferença, ou até os 5.000, se a gente pensar no total, já tinha virado muito mais. Então, para vocês verem, terem uma noção de como é lento o nosso poder judiciário. E isso já vem sendo notado, porque quando a gente olha, principalmente nesse anuário aí do CNJ, o número de litigiosidade, ele vem diminuindo. Esse ano passado, né, a gente teve uma queda de 18% no número de processos. Isso é uma coisa que a gente deve se orgulhar, a gente trabalha, pessoal que defende aí os meios alternativos, a gente trabalha para mudar essa cultura, né, de litigiosidade, e isso vem acontecendo. Mas vem acontecendo também, não é pelo trabalho do pessoal que defende outras formas, é porque o Poder Judiciário ficou estagnado. E não só o Poder Judiciário, gente. Aí eu faço uma autocrítica. A advocacia, os operadores do direito também ficaram estagnados por muito tempo. Então, a gente ainda é uma classe muito conservadora e tem os motivos para ser, mas eu tenho um professor que ele fala, né, o advogado ele é neofóbico, ele tem medo de inovação. O Airbnb, por exemplo, que é uma plataforma aí de locação, ele jamais teria sido criado se tivesse um advogado perto, não no meio da sociedade. Se tivesse um advogado perto, ele não teria sido criado. Por quê? O advogado ia apontar inúmeros problemas. Não, mas não pode fazer isso, porque tem a lei do inquilinato, mas não pode, como é que eu vou alugar uma coisa que não é minha? A responsabilidade, né? E estagnar isso. E aí a gente tem vários outros exemplos, como o Uber, que jamais seria criado por advogado, e tem até pesquisa interessante que falam que os últimos usuários dessas plataformas inovadoras são os advogados, que é uma classe realmente conservadora. Então, mas agora, de um tempo para cá, a gente vem avançando, pouco a pouco, mas vem avançando. E isso traz aqui resultado no número de litigiosidade. Pessoal, se alguém quiser participar, falar, fazer alguma consideração, fica à vontade. Eu acharia legal. E a gente apresenta, então, eu falei de inúmeros problemas aí do nosso Poder Judiciário, da forma tradicional de resolver um problema. Então, eu apresento as alternativas, né? A gente fugindo da rota, né? O primeiro é o uso de tecnologia, tanto o Poder Judiciário, que eu falei que estava estagnado e tal, de um tempo para cá, ele vem também usando o uso de muita tecnologia. Se a gente olhar lá atrás, como é que chama? Nas despesas do Poder Judiciário, a gente tem um considerável investimento em informática, não tão grande como em pessoas, mas a gente tem um investimento alto em tecnologia considerável. A gente tem hoje o uso de Big Data, inteligência artificial, que é o que está revolucionando o mundo e revolucionando também o direito. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem robô que julga causas no Brasil. E não é qualquer causa, tem robô no STF. Então, lá no STF, se você procurar aí no Google, robô Vitor, STF, vai te apresentar o que ele faz. Então, ele é capaz de ler o processo e falar se isso já está sendo julgado ou não pelo STF, e se já tiver, ele já dá a decisão, entendeu? A gente tem robô, mas lá no STF, não sei o que, não. A gente tem robô no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que faz o mesmo trabalho, chama o robô radar. Ele faz a leitura e classifica as ações, ele ainda não faz o julgamento, mas ele faz isso. E esses números, se a gente poderia gastar aqui um outro evento só para falar de tecnologia no direito, no Poder Judiciário, e esses números dos robôs, do uso da inteligência artificial e do Big Data, eles são ótimos, eles são sendo o que está revolucionando mesmo. Então, está dando mais celeridade ao Poder Judiciário, está dando mais rotatividade, e isso tem sido muito, muito proveitoso. A extrajudicialização,
Então, antigamente, se eu quisesse, por exemplo, fazer um divórcio, preciso me divorciar, sou casado, tal, preciso me divorciar. Necessariamente, eu tinha que fazer esse divórcio perante o juiz. Então, era mais uma ação de divórcio e o juiz tinha que falar, não, você pode se divorciar ou não. Então, hoje não. Hoje, por meio do cartório de tabelionato de notas, a gente vai lá no cartório, cumprindo as exigências, né, que existem. Ó, quero me divorciar, apresenta os documentos, em um ato eu estou divorciado, a gente sai o divórcio. O mesmo vale para o inventário, para uso capião, que antigamente necessariamente eram transformados em processos. Hoje a gente consegue resolver de uma forma bem mais simplificada e com um custo total até menor. E aí a gente tem os 3 principais meios alternativos, que são a conciliação, a mediação e a arbitragem. A conciliação e a mediação, elas são muito parecidas e a gente pode tratar em várias formas, em várias vezes a gente pode tratar junto, que é aquela autocomposição, em que as duas partes, as partes que estão nesse conflito, elas vão conversar, vão tentar entrar em um acordo para resolver esse problema. A conciliação, ela é feita principalmente por pessoas, então, assim, por pessoas que não tinham vínculo ou não tem um vínculo entre as pessoas. Então, eu fiz uma compra numa loja e por alguma coisa deu problema. Então, a gente vai na conciliação, o conciliador, que é a pessoa que vai fazer todo o procedimento, vai sentar com a gente e vai falar, ó, vocês estão com um problema esse, tal, não vamos discutir método, quem está certo está errado, mas o Igor está pedindo uma indenização de R$1.000. Ô, fulano, você quer pagar uns R$1.000? Não quero, mas você tem uma outra proposta? Então, o conciliador ele vai fazer esse meio de campo para que as partes cheguem num acordo, podendo o conciliador falar, ó, ô Igor, R$1.000 é muito, ô fulano, dono da empresa, 500 é pouco, vamos fechar em 750, fica bom para você, não fica bom para você? Aí, não, para mim dá, para mim não dá, para mim dá, a gente fecha um acordo. Se não der, beleza, parte para outro procedimento. E a mediação não, a mediação a gente trabalha quando as partes elas já têm uma conexão, já tem uma certa intimidade entre as partes. Ela é feita por meio do mediador, que é o personagem da mediação, é o mediador, que vai possibilitar que as partes conversem. Então, ela é usada principalmente em ações de direito de família. Então, a gente está discutindo a guarda de uma criança. A gente não vai na conciliação, a gente vai na mediação, e o mediador, com mais cautela, vai possibilitar em que as partes comecem a conversar e que as partes entrem em um acordo, sem necessariamente a indicação de um percentual, de alguma coisa, pelo mediador. O mediador ali, ele só faz o meio de campo para que as partes convertem e as partes cheguem a um denominador comum. E a outra forma de resolução de conflitos, a outra forma é a arbitragem. A arbitragem não é no mesmo sentido da conciliação e da mediação, em que as partes chegam num acordo, mas sim, a gente tem um problema, a gente não consegue resolver esse problema, e a gente precisa de uma terceira pessoa para resolver esse problema para a gente. Ela é muito parecida, ela é como se fosse uma forma assim, bem simples, assim, é como se fosse um poder judiciário terceirizado. Então, a gente vai atrás de uma empresa, de uma câmara de arbitragem, normalmente, são empresas credenciadas pelo Tribunal de Justiça, tudo mais, que tem toda uma regulamentação, e lá vai ter um árbitro, e a gente vai falar, ó, o problema é esse, a gente pode, por exemplo, na mediação, falar, ó, só que os prazos que correm no Poder Judiciário é muito grande para a gente quer fazer um prazo pela metade, a gente quer fazer um prazo assim, estipular as regras que vão correr esse processo e dar prosseguimento ali. Aí, no final, vai sair uma sentença arbitral em que o árbitro vai falar, ó, o Igor tem direito a tanto, ou não tem direito a nada. E o árbitro, ele é interessante também que o árbitro ele pode ser alguém formado em direito, via de regra até mas também tem as composições em que a gente está discutindo, por exemplo, um conflito agrário, em que tem uma discussão muito técnica sobre o uso de
de um fertilizante ou não, tal. Então, a gente pode também ter um árbitro, além de um formado em direito, alguma coisa assim, a gente ter um árbitro que é engenheiro agrônomo, que tem especialidade, tem notório saber naquilo que está sendo discutido, e esse árbitro vai ajudar nessa decisão. Então, ela é uma decisão muito mais técnica. Via de regra, ela é muito mais técnica. E outra coisa que chama a atenção da arbitragem também é a questão que a decisão arbitral ela é irrecorrível. Então, no Brasil, a gente está num processo judicial comum. Então, na primeira instância, eu ganhei. Aí a pessoa recorre para o Tribunal de Justiça, né, que é o segundo grau. Aí a pessoa ganha. Aí eu recorro, vai para Brasília. Aí eu recorro, não sei o quê. A gente sabe das inúmeras possibilidades de recursos no sistema judicial brasileiro, que a gente pode ter crítica ou não, mas é algo que de fato acontece. E isso gera uma certa inseguridade jurídica. Então, a gente não tem essa segurança, né, de que vai ser feito assim na arbitragem, não. Decidiu, o árbitro decidiu, está decidido, é isso, a gente já vai cobrar ou não, já vamos dar prosseguimento. Salvo raras exceções, no direito, se eu falar salvo raras exceções, eu vou falar só isso aqui, porque no direito tudo tem exceção, mas salvo raras exceções, a decisão é irrecorrível. Então, essas são as principais formas, as principais alternativas que a gente tem para a resolução de um conflito. E aqui eu também gostaria de apresentar algumas coisas, alguns casos, né, de sucesso que vem contribuindo aí de alguma forma para a popularização dessas novas formas de resolução de conflitos. A primeira, ela é uma empresa, no direito a gente chama startup de Lawtech. O comum de startup no direito é Lawtech. A gente tem uma Lawtech que ela chamava Sem Processo, né? Só que agora ela cresceu, ramificou e tal, mas o principal produto, né, serviços que eles vendem é essa plataforma que agora chama Com Acordo, em que eu, advogado, sou procurado por um cliente para resolver um problema com uma empresa aérea, por exemplo, um problema com voo, eu preciso resolver esse problema. Em vez de eu entrar com um processo judicial contra essa empresa, eu entro nessa plataforma deles, que agora chama Com Acordo. Lá já tem cadastrado várias empresas, faço o cadastro lá da demanda, falo, tal, a gente está pedindo tal valor. E nessa plataforma, com o uso de inteligência artificial, tudo, ela faz a conciliação entre as partes para que a gente chegue em um acordo. Então, é super interessante, foi uma plataforma super inovadora, que surgiu dessa demanda mesmo. Os fundadores contam, né, que a ideia, né, do Sem Processo foi o seguinte: estavam num churrasco de família, o cunhado foi lá e falou para um dos fundadores: nossa, eu tive um problema não lembro se foi companhia aérea ou telefonia, tive um problema, tal, preciso entrar com um processo, tal, você não entra para mim? Pediu pro cunhado, né? O cunhado pediu para ele, que era advogado na época. Você não entra com processo para mim? Falou, putz, cara, entrar com processo, vai lá 2, 3 anos para resolver isso, e aquela chateação toda. Falou, não, vamos tentar de outra forma. Eu conheço uma pessoa que trabalha no departamento jurídico dessa empresa, eu vou entrar em contato com ele. E aí entrou em contato com ele e falou, eu tô para ajuizar essa ação, mas eu não quero ajuizar essa ação, acho que não precisa. Vamos entrar num acordo. Saiu, deu o acordo certo, ele falou, nossa, mas resolveu super rápido o problema, uma coisa que a gente esperava 2, 3 anos para ser resolvido, a gente resolveu em uma semana. Não, isso realmente é algo que funciona. E aí surgiu a ideia do Sem Processo. A gente vê a inovação no direito. E aí começaram a trabalhar tal, e hoje eles operam Brasil afora, com várias empresas cadastradas e outras formas também que eles estão trabalhando aí para facilitar a nossa vida do pessoal do direito. E até um pouco inspirado nisso, tem uma política pública, né, pela Senacom, que é a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, que lançou uma plataforma chamada consumidor.gov, em que eu sou suspeito para falar que eu acho que foi um baita acerto mesmo do governo.
entrar na esfera política, mas foi um baita acerto, já está há um bom tempo, em que é a mesma proposta da anterior, mas em que eu, consumidor, não preciso sequer ir no advogado, eu, consumidor, vou lá, narro tudo que aconteceu, falo, ó, quero isso, quero aquilo, tal. O consumidor.gov já contacta a empresa, a gente tem uma política pública ali para cadastrar mais empresas, a gente ainda está desenvolvendo isso. Então, empresas de nível nacional, a gente tem bastante cadastrado, não tem nenhum problema para a gente trabalhar. Eu, inclusive, posso falar aqui, tive demandas aí contra a Vivo, em que foi resolvido super tranquilo, rápido, não tive nenhum problema, foram super atenciosos e tal, e que se eu tivesse ajuizado um processo judicial, talvez não teria sido dessa forma. Então, lá eu pego, narro o que aconteceu, a empresa fala o que eu quero, a empresa dá uma resposta, e aí vai, e a gente, via de regra, consegue chegar em um acordo. Então, a gente tem que parabenizar aí essa iniciativa, essa política pública para diminuição dos litígios em esfera judicial, que foi o consumidor.gov, que vem atingindo números muito satisfatórios de reclamações, tal como a gente pode ver aí nessa reportagem. E por fim, eu falo também de uma empresa privada, o Mercado Livre, em que todo mundo sabe, né, como funciona o Mercado Livre. A gente é um marketplace em que a comercialização ali. E o Mercado Livre, eu lembro, quando surgiu o Mercado Livre aqui no Brasil, tal, a insegurança que era a gente fazer uma compra no Mercado Livre. Então, mas o cara tem avaliação, nota máxima na avaliação, mas você não tinha certeza que o produto ia chegar, você ficava com o pé atrás, não sei o quê. O Mercado Livre, ele adota uma postura, uma política interna ali para resolver isso, e de fato resolve isso. O Mercado Livre, como a gente vê na reportagem aí, diminuiu em 98,9% o número de processo judicial. E como ele resolveu isso? Primeiro, foi uma técnica que a gente usa aí no direito, que chama... Nossa Senhora, deu branco. É uma técnica do direito que é Visual Law e Legal Design, em que a gente usa técnicas de design para simplificar, para ficar mais fácil o entendimento para a pessoa, para o usuário que está ali por trás da plataforma, para que esse usuário entenda de fato como é o procedimento da empresa, o que acontece, o que não acontece, para que o usuário entenda as cláusulas que estão naqueles termos de uso, para que o usuário entenda como funciona a plataforma, seja por meio de um texto mais simplificado, por meio de um ícone que vai facilitar, por meio de um vídeo gravado na plataforma. Então, ele conseguiu conscientizar os usuários da plataforma, criou um chat em que as partes conseguem conversar por ali e resolver o problema, e também fez aquela inovação no pagamento, em que o fornecedor ele recebe após o consumidor receber, e te dá aquela garantia de que o produto vai chegar. Então, a partir daí, a gente teve uma baita inovação, com números expressivos, e que a gente vê que é possível a gente diminuir essa cultura litigante do Brasil, em que é possível a gente resolver os nossos conflitos de outra forma. E esses 3 casos que eu falei, eles são, para mim, casos que a gente sempre deve ter em mente, sempre falar, nossa, não tem outras formas, principalmente ligado agora com a tecnologia, né, nesses 3 casos. Então, a gente consegue resolver nossos problemas de outra forma, que não a justiça. Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso. O que eu tinha para falar é basicamente isso. Queria falar desses casos com vocês, um pouco aí do que eu já vivi. E se vocês tiverem que anotar alguma coisa, tiverem que fazer alguma coisa sobre essa palestra, eu acho que o ensinamento tem que ser esse que está na tela hoje. Agora, o acesso à justiça não quer dizer o mesmo que o acesso ao judiciário. Então, para a gente conseguir justiça,
a gente não precisa necessariamente ir atrás do Poder Judiciário. Existem outras formas de a gente resolver nossos problemas e é isso. Tô à disposição aqui, se aos demais participantes, para a gente discutir. Estou aqui, talvez não consiga responder todas as perguntas, porque posso não saber mesmo, mas estou aqui à disposição, a gente pode trocar experiências, tudo mais. Quem quiser participar, fica à vontade. E reitero também meu agradecimento à Incetec, ao Instituto Federal, e a todos vocês aí que perderam esse tempinho aqui conversando comigo. Muito obrigada, Igor, excelente. Não podemos classificar de forma nenhuma como perda de tempo, né? Investimento em conhecimento, nunca é demais. Então, pessoal, aproveitem que o Igor está aqui, tirem suas dúvidas com ele, façam as suas perguntas, que esse momento com o palestrante é muito importante. Então, vamos tirar proveito disso. Lúcia também, não sei se você conseguiu colocar todos os seus alunos na sala, fiquem à vontade. Podem tanto abrir o microfone ou colocar no chat, como vocês preferirem. Estão tudo aqui quietinho. Já vou pegar no pé deles. Ei, tudo bem? Licença. Tudo bem, Igor? Boa noite, pessoal. Boa noite, sim. Obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Tive vários insights ouvindo você falar e, na verdade, não é nenhuma pergunta específica, mas uma contribuição de uma reflexão que você trouxe para mim e que eu vou levar para os meus alunos. Mas aqui no nosso campus específico, apesar de ser professora também de Direito, eu não dou aula diretamente para turmas de Direito. Então, vai ser Engenharia Elétrica, Ciência da Computação e Administração. E, inevitavelmente, esses alunos já vêm para as turmas e para as aulas de Direito com essa mentalidade. O processo demora 8 anos e pode ser que, ao final desses 8 anos, você ainda não tenha o resultado esperado e assim por diante. Nessa última tela que você colocou, eu achei muito interessante como a gente precisa levar isso para a sala de aula. Porque, inevitavelmente, quando esses alunos forem profissionais e forem trabalhar, eles vão lidar com o direito. Mas o papel primordial de mudar essas estruturas do judiciário e o papel do judiciário começa com a gente, que são os próprios operadores do direito. Então, a gente vem muito massivo. Você pega a ementa da disciplina. Então, tá lá certo, você vai estudar esse tópico, aquele tópico, dentro daquelas matérias específicas, e você fica muito engessado. E é o que você falou, é diferente de acesso à justiça e acesso ao judiciário, são tópicos diferentes. Então, isso me deu alguns insights de outras propostas que, no meu caso, como docente, posso levar para os meus alunos. Então, de forma nenhuma, entendo como perda de tempo, muito pelo contrário, acho que foi muito proveitoso e agradeço. É sempre excelente ouvir você. Obrigada. Que bom, obrigado, viu, Cindy? Muito, muito feliz aí da sua participação e que bom que a gente conseguiu provocar de alguma forma aí. E, de fato, eu acho que parte da gente mudar esse pensamento, né, de que o direito, ele tá aí para a gente entrar na justiça, para a gente fazer igual nas séries lá, igual em Suits, que o meu advogado vai bater na mesa e vai falar, não, porque meu cliente está certo. Não, a gente consegue resolver problemas de outras formas e de formas mais adequadas. A gente consegue resolver problemas de outras formas. É isso que eu quero que fique claro. Não só ligado ao Poder Judiciário. A gente tem outros meios, né, da gente resolver isso. Carol, fica à vontade. E obrigado aí, Cindy, pela participação. Gente, só mais uma contribuição aqui, prometo que eu não vou falar mais. Eu concordo super com o que a Cindy falou, e assim, a palestra do Igor foi extremamente esclarecedora. Acho assim que abordou muitos pontos importantíssimos, e uma questão que eu vejo também que é muito importante e que às vezes as pessoas passam batido é a prevenção do conflito. Né? Às vezes, procurar um advogado antes de fazer algum contrato, né? Procurar um conhecimento antes de fazer uma sociedade, né? Antes de fazer uma locação. Isso pode ajudar até que a gente não precise resolver esse conflito, né? E porque, assim,
a gente sabe que uma vez que chega no nosso escritório, muitas coisas poderiam ser evitadas pela consultoria prévia, né? E assim, uma vez que deu o problema, às vezes o cliente quer ali brigar, e é justamente o que o Igor falou. Passar para o nosso cliente, né? E assim, passar para vocês a consciência do que ele falou de você tem a oportunidade de você resolver o seu problema. Porque você vai colocar na mão do juiz que não conhece você, não conhece outra parte, para resolver esse problema. E o acesso à justiça não é realmente, né, o acesso ao poder judiciário, até porque a gente enfrenta muitos casos que, por desconhecimento, as pessoas não têm provas. Então, às vezes, o juiz vai julgar no escuro ou vai julgar contra alguém que realmente tem direito, porque ele tem que atentar às provas que estão no processo e aí a justiça não vai ser feita. Então, nossa, essa palestra CICTEC e o Igor estão de parabéns mesmo, porque é um tema, assim, que é muito relevante. Parabéns mais uma vez. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu, Carol? Obrigado aí pela contribuição também, né, de estar participando e estar colocando ponto de vista. E é verdade, eu concordo com você. A gente também tem que olhar não só as formas de resolução de conflitos, mas também as formas para se evitar, né, a criação, né, esse novo conflito. E aí até citei, né, no último caso aí do Mercado Livre, que investiu em comunicação, investiu em novas técnicas, para que as partes tenham conhecimento, tenham uma noção maior do funcionamento da plataforma, para que consiga resolver, consiga evitar os conflitos também. Mas obrigado pela participação, muito feliz aí do feedback de vocês. Pessoal, quem mais? Vamos aproveitar esse momento, né? De repente, alguma dúvida que vocês tenham. Aqui a gente está com integrantes de algumas empresas, sejam elas pré-incubadas ou incubadas, de repente, alguma dúvida que pode ter com relação à composição de equipe, né? Como que você faz, se você tiver problema com o integrante, a melhor forma de abordagem, para tentar resolver isso de forma amigável. Também é válido, né, fazer essa pergunta, caso vocês tenham essa dúvida, porque pode ajudar e vocês evitam conflitos desnecessários em equipe. O Guilherme levantou a mão. Fica à vontade, Guilherme. A Cici levantou a bola aí, eu acho, sei lá, interessante falar. Às vezes a gente tem dificuldade não tipo de resolver até um conflito, mas de passar alguma coisa, justamente nessa questão que você falou de evitar o conflito, né? Tipo, de você passar uma informação às vezes desagradável dentro da empresa que tem que passar de uma forma que às vezes não é tão leve, mas tem que ter a inteligência de passar. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade ainda nisso e também, por exemplo, como a gente está iniciando agora, eu e a minha parceira, a gente ainda não sabe os limites de cada um, sabe? Então, a gente ainda está trabalhando para que a gente consiga cobrar de uma forma saudável um outro. E eu falo mais da minha parte, saber não pesar a mão, né? Às vezes é isso, evitar. Eu sou praticante de boísmo, então eu sempre evito, sempre vou com calma, mas eu acho legal evitar, né? Eu ainda nem cheguei para, tipo, resolver um conflito de uma maneira tranquila, porque eu evito tanto que eu nem chego no conflito. Boa. Boa, mas é isso. E o que você falou, Gui, da gente trabalhar novas formas aí para evitar novamente conflito, falar de uma forma mais clara. Tem um movimento aí que eu comentei de visual law e legal design no direito, são ligados ao direito, em que a gente trabalha ali meios de facilitar os usuários. Aí tem o pessoal que é mais voltado à comunicação para o juiz, por exemplo. Então, a gente tem uma petição que a gente manda para o juiz, fazendo um pedido para o juiz. A petição normalmente tem 20 páginas, exemplo. E a gente imaginar que o juiz vai pegar e vai ler de verdade as 20 páginas, talvez a gente esteja sendo um pouco ingênuo. E é um problema estrutural, não é um problema
direcionado a um ou a outro, é um problema estrutural. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente faz, por exemplo, uma página só, um resumo do que está acontecendo, um resumo do nosso pedido, do nosso fundamento, uma forma assim. E isso não precisa necessariamente substituir aquela forma tradicional que a gente se comunica, mas complementar, a gente entregar algo a mais. Termos de privacidade num site, num programa que você usa. Quem é que lê? Eu acho que ninguém lê. E quem é que entende se lê? Ninguém. Ele é de fato feito para não ser entendido. E isso também vem mudando um pouco agora com as fintechs, né, com os bancos digitais, que começaram a ser um pouco mais transparentes nessa forma de comunicação com o cliente, que passou também a evitar esses conflitos. E é interessante também a gente trabalhar isso, né, a experiência do consumidor, o consumidor ou a pessoa, né, o usuário do seu serviço, do seu produto, saber entender o que está acontecendo, os limites que ele pode, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Mas é legal, é sobre isso. Ninguém mais? Ainda está cedo, ainda tem tempo. Tem Aproveitando tempo. que nesse intervalinho, que enquanto ninguém pergunta nada, só reforçar para vocês que o link do formulário de confirmação de presença está no chat. Então, preencham, por favor, para vocês garantirem que vão receber o certificado, tá bom? Eu vou aproveitar esse intervalo também para agradecer especialmente ao meu pai e minha mãe que estão aí na plateia virtual. É muito bom contar com vocês, os meus amigos que estão aqui, que não vou usar citar nome por nome, mas eu agradeço de coração todo mundo aí. Se eu puder convocar alguém aí para participar, eu queria ver com a Larissa Prates, se o Bento tá participando aí, tá entendendo tudo que eu falei ou não? Ele não tá, Igor. Ele falou assim, mamãe, mas o Igor vai falar tudo isso? Eu tava tentando falar para ele, pô. Mário, Isaac tá entendendo tudo que eu falei. A Lúcia está com a sala cheia ali. Lúcia, se algum aluno seu tiver alguma pergunta, você pode intermediar. Fique à vontade. Fica à vontade, Lúcia. Hoje, silêncio total. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente ainda tem tempo. Eu espero que seja porque a gente conseguiu explicar tudo. Eu vou levar isso comigo para minha autoestima. Aí, valeu o vídeo, participou aí pelo chat. Mas, pessoal, é isso. No último slide também, acho que eu vou até tentar colocar de novo. Tem meus contatos, onde vocês conseguem me encontrar. LinkedIn, Instagram, meu e-mail, meu WhatsApp. Às vezes demora um pouco para responder, mas eu juro que eu respondo. Fiquem à vontade para, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa aí no particular, estou à disposição. Agradeço aí a Cici novamente, ao pessoal da Incetec que possibilitou esse encontro. Para mim, reitero a alegria que para mim é estar aqui falando com vocês. Agora também sou aluno do Campus Inconfidentes,
como voltei para Inconfidentes, morando aqui, decidi cursar História, estou aqui na licenciatura em História agora também, então espero participar mais vezes aí com o pessoal da incubadora, não só aqui propondo o bate-papo, mas escutando, que eu sei da qualidade dos debates que são trazidos aqui. E agradecer novamente todo mundo, agradecer ao Campus Inconfidentes e, Cícero, quando precisar, para mim, você sabe que é uma alegria estar aqui falando com vocês. Excelente. Muito bom. Agradecer novamente, Igor, a sua disponibilidade, a sua atenção, sempre muito rápido na resposta para a gente. Agradecer, claro, os seus pais que estão aqui de plateia, te prestigiando e fazendo coro aqui na sala. Aproveitar, então, agora, pessoal, ninguém mais tem nenhuma dúvida nem nada, se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer uma foto de encerramento, para a gente postar nas redes sociais da incubadora. Está muito bom isso aqui. Legal, ó, já vou também postar no meu LinkedIn, né, para fazer um marketing pessoal. Marca a gente. Pode ter certeza. Ó, sala da Lúcia, legal, pessoal. A sala da Lúcia, bom ver vocês que beleza. aí. Legal. Muito, muito interessante, né, essa possibilidade que a gente tem, né, de fazer esses debates de forma remota. Se você faz aí, como é que é? Sim, eu faço aqui. Eu vou fazer. Tá. Opa, já fecharam a câmera? Eita, vocês foram muito rápidos. Se vocês puderem abrir de novo, daí a gente faz mais de uma para não pegar ninguém piscando, ninguém de boca aberta. Ô, mãe, o Ben dormiu? O que aconteceu com o Ben? O Ben tá com vergonha de sair na foto. Tudo bem, Lúcia? Abrir a câmera de novo? Edivaldo? A Lúcia está aberta aqui a câmera, para mim aparece aberta. É mesmo? Para mim está aparecendo só a foto dela. Eu acho que ela Carol não está também. escutando, talvez. Olha só. Eu vou fazer um print dessa tela, então, com os nomezinhos das pessoas, que já ajuda também. Pode ser, isso mesmo, deve ter travado, aí pode ser a minha internet. Então, pessoal, agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, esse tempo aqui com a gente, prestigiando mais um evento da Incepec. É sempre bom a gente trazer esse conteúdo, reforçando, né, quero que vocês saibam que tudo que a gente faz pensando no desenvolvimento dos empreendimentos. Envio sim, Lúcia. E que tudo é gradativo. Vocês podem não perceber a importância e a razão disso, mas tudo tem uma razão e é para que vocês passem pelo processo da melhor maneira possível, entendendo quais são seus direitos, quais são seus deveres. E é muito bom a gente poder contar com essas pessoas que se voluntariam para dispor de um tempo, que elas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, e vêm aqui falar com vocês, falar com a gente e contribuir no crescimento. Então, eu quero agradecer nessa ótima noite de quarta-feira, espero que vocês tenham um resto de semana excelente, e sigam as nossas redes sociais, para quem ainda não segue, né, porque a gente sempre tem conteúdo de qualidade. A Larissa, a nossa bolsista, está fazendo um trabalho excepcional, o Igor que nos ajuda, o Igor Kiabai, né, o outro Igor, que nos ajuda na parte administrativa também, é nosso bolsista, e dúvidas, a gente está para abrir o processo seletivo em breve, então, de repente, se vocês se interessaram pela proposta, vai ser muito bom tirar as dúvidas de vocês e receber vocês no nosso processo seletivo. Igor, mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo curso para você, bom saber que você está de novo, né, aqui com a gente, e certeza que esse curso de História vai contribuir demais na sua formação e na sua carreira. Então, pessoal, obrigada, bom descanso, ótima semana para todos.
Obrigada.